Pessoas do meu Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Martim, sou professor e plantonista de matemática do curso Anglo. E sobre a questão 29, vamos falar sobre ela? A questão fala que Theo e Davi têm figurinhas repetidas. E foi combinado que Theo daria 3 das figurinhas a Davi e, em troca, Davi daria 2 das figurinhas para Theo. E está perguntando as formas da gente fazer essa brincadeirinha, certo? Vamos lá, vamos brincar com esse nosso problema. Na prática, o nosso evento ele vai ser caracterizado por 2 coisas. O Theo vai dar algumas figurinhas e o Davi vai dar outras figurinhas. Esse conectivo, vai ser um indicativo de princípio multiplicativo, porque o evento do Theo dar figurinhas terá que ocorrer, assim como o evento do Davi dar figurinhas para o Theo também terá que ocorrer. Ou seja, a gente vai multiplicar o evento do Theo dar figurinhas e o evento do Davi dar figurinhas também. Essa multiplicação ela surgiu por conta do i, que indica o princípio multiplicativo que vocês já devem ter visto. Vamos lá. Eu vou tentar aqui fazer tanto com fórmulas quanto sem fórmulas, para que vocês possam se acostumar com as 2 maneiras de visualização. O Theo tem 6 figurinhas e ele tem que escolher 3. Essa escolha ela implica que não existe uma necessidade de ordem, uma vez que, por exemplo, você pega os professores do Anglo, então você pega o Rob, você pega o Rodney, você pega o Pompeu. É uma equipe de 3 professores excelentes. Não importa qual você pegou primeiro para formar a equipe. Se primeiro foi o Pompeu, depois foi o Rodney, depois o Rob. Se você pega o Rob, depois o Pompeu, depois o Rodney, não importa. Você tem uma equipe de 3 professores excelentes. Ou seja, a ordem numa escolha não importa quando você a faz. Ou seja, o evento do Theo vai ser dado por uma combinação. Combinação é um evento na combinatória, na análise combinatória, que você realiza uma escolha sem considerar a ordem que essa escolha está sendo feita. Ou seja, a gente vai fazer uma combinação de 6 elementos, escolhe 3. Já que o Theo tem 6 figurinhas, e ele precisa escolher dessas 3 especificamente para doar para o Davi. Isso aqui poderia ser representado de algumas formas. Poderia ser representado como combinação de 6, 3. Eu também já vi livros de combinatória representando dessa forma. E seria escrito da seguinte maneira: 6 fatorial dividido por 3 fatorial, 3 fatorial. Ou para os entusiastas que gostam de usar nada de fórmula, isso seria a mesma coisa aqui. Você tem 6 figurinhas. Ou seja, você tem 6 possibilidades para a primeira, 5 possibilidades para a segunda, 4 possibilidades para a terceira. E você está descartando a ordem. Então você divide pelo número de elementos. Você divide por 3 fatorial. Isso aqui, no final das contas, ia dar 20. Ok? Ou seja, tem 20 formas do Theo escolher, sem ordem, 3 figurinhas da sua coleção para doar ao Davi. Da mesma forma, vamos calcular aqui o Davi. O Davi, em contrapartida, ele tem menos figurinhas, ele tem 5. E ele vai escolher só 2. Mas continua sendo uma escolha. Não importa, se você tem Rodney, você tem Pompeu, 2 professores excelentes. Rodney e Pompeu é a mesma coisa que Pompeu-Rodney quando você fala da equipe em si. Então, das 5 figurinhas que Davi possui, ele vai escolher 2. Analogamente, isso aqui poderia ser escrito como combinação de 5, 2, que seria a mesma coisa que combinação 5, 2, que é a mesma coisa que 5 fatorial, dividido por 2 fatorial, 3 fatorial. Que é a mesma coisa que das 5 figurinhas que ele tem, ele vai escolher 2. 5 possibilidades de escolha para a primeira, 4 possibilidades de escolha para a segunda. Como a ordem não importa, você divide pelo número de elementos, 2 fatorial. Ou seja, isso aqui vai dar, no final das nossas contas, 10. Como a gente viu lá no comecinho da questão, que o evento abordado pela questão 29 é Theo dar figurinhas e Davi dar figurinhas, a gente invocou o princípio multiplicativo. Dessa forma, você tem que existem 20 formas do Theo
dar as figurinhas para o Davi e, ou seja, princípio multiplicativo, existem 10 formas do Davi dar as figurinhas para o Theo. Ou seja, no total, nós temos 200 formas dessa troca ocorrer. A resposta é o item A, 200. Eu espero que todos vocês tenham acertado a questão. Fiquem bem, bons estudos para todos vocês.